começar bem, mas permanecer assim até o fim é melhor ainda. Sempre eu me perguntei sobre o que de extraordinário havia sido exigido por Deus para que Enoque viesse compor a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. No verso 5 se lê: foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Seria tão simples assim o fato de que Enoque andou com Deus e foi arrebatado para não ver a morte. O motivo para ser um modelo inspirador para todos os que querem amar o Senhor. Enoque era um homem justo que andou com Deus até os seus 365 anos, quando já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A gente lê isso em Gênesis capítulo 5, verso 24. Foi o único de sua geração que não viu a morte, porque Deus o tomou. A expressão literal de Gênesis 5, 22, que diz: Enoque seguiu os caminhos de Deus durante 300 anos e é que ele caminhou com Deus. No judaísmo primitivo, essa expressão significava agir de acordo com a vontade de Deus, o que o grego interpretou com agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, os versos 5 e 6. O mundo estava de ponta cabeça. A queda tinha transformado o homem num inimigo de Deus, com consequências catastróficas. A perda da comunhão com Deus trouxe limitações em todas as áreas da vida humana. E a maldade passou a dominar o coração dos homens. Mesmo diante da violência, dos crimes, ganância, dominação, da mentira, o orgulho, o medo, a promiscuidade, a avareza, o desvio religioso e tantos outros males, Enoque se manteve focado em Deus. Não seria tratado no mesmo nível dos seus contemporâneos. Sua vida piedosa chamou a atenção do Senhor em meio a uma sociedade em decadência moral e espiritual. O verso 24 narra a benesse experimentada por este homem. Diz: tendo seguido os caminhos de Deus, desapareceu. Deus o arrebatara. A narrativa de que Enoque andou com Deus de forma piedosa é pontuada após o nascimento de Matusalém. O teólogo William MacDonald diz que parece que o nascimento de seu filho teve um efeito enobrecedor e santificador na vida de Enoque. Ele extrai isso a partir do versículo 22, o início desse versículo. É bom começar bem, mas permanecer assim até o fim é melhor ainda, como já nos instruiu o pastor Aidene Cassé. O termo caminhou ou andou com Deus implica um relacionamento firme, progressivo e diferente de encontros ocasionais. Andar com Deus não deve ser uma opção, mas um projeto de vida. Foi o caminhar com Deus que o livrou da amarga experiência do dilúvio. Ele foi transportado ao céu antes desse terrível juízo. Respondendo minha pergunta acima, com base em Hebreus capítulo 11, versículo 5, é provável que Enoque tenha recebido uma promessa de Deus de que iria para o céu sem morrer. Não havia nenhum registro de alguém que tivesse sido trasladado sem morrer. Mas Deus prometeu a Enoque e ele creu. Segundo o MacDonald, era a coisa mais sensata e racional que Enoque poderia fazer. O que é mais razoável do que a criatura acreditar em seu Criador? Será que agradamos a Deus sem crermos nele? De modo algum. Somente pela fé glorificamos a Deus. Segundo o exposto no verso 6, a fé não apenas crê que Deus existe, mas também confia nele para recompensar os que o buscam, os que esperam nele. Que a fé é fundamental para agradarmos a Deus, nós já sabemos. Enoque creu, ou seja, Enoque confiou. Andou com Deus 300 anos, sem desconfiar da promessa de que não veria a morte. E o Senhor o recompensou. Como você avalia a sua fé?
Como você avalia a sua confiança em Deus sobre aquilo que Ele nos prometeu? Enoque creu e aconteceu do jeito da promessa de Deus. Enoque caminhou com Deus, o Deus invisível, e então avançou para a eternidade. Qual o segredo? Antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Somente a vida de fé agrada a Deus. Ele recompensa aqueles que creem nele. O verso 6 diz ainda: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando não cremos no Senhor, é como se o chamássemos de mentiroso. João nos disse isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, que diz: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Aprendamos com Enoque. Nossa vida piedosa, de entrega, de intimidade, com confiança, nos faz alcançar as promessas de Deus por graça. Não basta sabermos das suas promessas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Queridos, minha oração é para que vivamos essa fé devocional de Enoque. Um grande abraço nele, o único que pode nos acrescentar a fé.